Está escrito em Hebreus 11, versículo 1, o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meu irmão, minha irmã, há uma gravidade invisível que puxa a nossa alma para baixo. Uma força silenciosa que atua no terreno da nossa mente antes mesmo de se manifestar em nossas ações. Essa força atende por muitos nomes. É conhecida por incerteza, hesitação, indecisão, receio, desconfiança e até mesmo uma prudência excessiva, que disfarçada de sabedoria nada mais é do que o medo engravatado. No fundo, todas essas ramificações partem de uma única raiz: a dúvida. Quando a dúvida é ampliada pela inquietação, pelo nervosismo e pela ansiedade que tanto caracterizam os nossos dias, ela passa a interagir diretamente com a nossa fé. Ela perturba o espírito humano, gera um ruído ensurdecedor no nosso silêncio interior e, inevitavelmente, produz perdas profundas e sofrimentos, eu diria, sofrimentos desnecessários. Para compreender a profundidade teológica de Hebreus 11, versículo 1, nós precisamos entender que a fé e a dúvida compartilham o mesmo espaço geográfico dentro de nós. Ou seja, a nossa mente e o nosso coração. Elas coexistem e estão extremamente próximas, mas são substâncias espiritualmente incompatíveis. Elas não podem interagir de forma saudável. Quando a dúvida e a fé se equivalem em nosso peito e permitimos que elas se misturem, ocorre um fenômeno de anulação espiritual. Elas se neutralizam e a nossa força é paralisada e absolutamente nada acontece. Nós ficamos estagnados, como um carro com o acelerador e o freio pressionados ao mesmo tempo. Não sai do lugar. No entanto, o cenário se torna ainda mais perigoso quando a balança se inclina e a dúvida se torna maior do que a fé. Nesse momento, quando a dúvida pesa mais, a dúvida passa a operar como uma espécie de fé ao contrário, uma fé reversa. A fé reversa é a certeza convicta daquilo que se teme. É uma distorção espiritual onde nós canalizamos a nossa capacidade de crer para o pior cenário possível. Quantas vezes, mas quantas vezes você já se pegou torcendo desesperadamente para que algo desse certo, desejando aquilo com uma intensidade quase dolorosa, enquanto no fundo do seu coração residia aquele frio na barriga, aquele receio sussurrando que tudo iria dar errado? Isso acontece conosco. O resultado disso, quase sempre, é justamente o desfecho que você não queria. Essa dinâmica não é nova. O patriarca Jó, em meio à sua dor mais profunda, identificou essa terrível engrenagem da alma, ao exclamar que aquilo que ele mais temia lhe sobreveio e o que ele mais receava acabou acontecendo com ele. Jó percebeu que o receio é a dúvida materializada. É uma força que nos convence de que o mal é mais provável, é mais fácil e mais natural de acontecer do que o bem. Esse receio gera uma insegurança crônica. A insegurança, por sua vez, alimenta a dúvida novamente e, sem que percebamos, somos tragados para dentro de um círculo vicioso de fracasso e de derrota espiritual. O nosso cérebro
desenhado por Deus com uma capacidade incrível de aprender tarefas e automatizá-las para poupar energia, o nosso cérebro passa a adotar esse padrão de medo como nosso modus vivendi. Nós passamos a funcionar no piloto automático do pessimismo. Nós repetimos o ciclo de temer, duvidar, falhar e sofrer de forma tão sistemática que nos tornamos pessoas espiritualmente enfraquecidas, pessoas, eu diria, predispostas ao pior, anestesiadas para o milagre e excessivamente lógicas para compreender o agir sobrenatural sobre nossas vidas. Jesus, em seu ministério terreno, combateu de forma implacável esses sentimentos, por saber o quanto eles são estéreis e destrutivos para as nossas vidas. Ele sabia que o medo e a dúvida são ladrões de milagres. Quando os mensageiros chegaram à casa de Jairo, com a notícia devastadora de que já era tarde demais, pois a sua filhinha havia falecido, a lógica humana dizia que o luto era o único caminho restante para Jairo. Jesus poderia muito bem ter consolado Jairo apenas dizendo: tenha fé, Jairo. Mas ele fez algo muito mais profundo. Jesus bloqueou a entrada do vírus do desespero na vida de Jairo ao ordenar imediatamente: não temas, crê somente. Ele sabia que se o medo entrasse na mente de Jairo, a fé seria sufocada. Ao blindar o coração daquele pai contra o medo, restou apenas uma fé pura, sem ruídos. E o resultado dessa fé, sem interferências, foi a ressurreição daquela pequena menina, filhinha de Jairo. O que nos faz naufragar na fé, no entanto, é o nosso apego ao raciocínio lógico. Nós fomos ensinados a acreditar apenas no que é palpável, a nos apoiar exclusivamente nas leis físicas e biológicas da natureza, rejeitando e duvidando de tudo aquilo que a nossa limitada mente humana não consegue decodificar. Mas o reino de Deus não é regido pela lógica dos homens. Jesus desafiou as leis da gravidade e da termodinâmica ao caminhar por cerca de 5 quilômetros sobre as águas revoltas do mar da Galileia, demonstrando que a matéria se dobra diante da palavra criadora. Pedro, tomado por um vislumbre de fé audaciosa, experimentou o impossível e também caminhou sobre as águas. Mas a narrativa bíblica nos mostra que, ao desviar os olhos do Mestre e focar no vento forte e na altura das ondas, o medo resgatou sua lógica humana. E o que aconteceu? Pedro lembrou-se de que homens afundam. E no instante em que a dúvida venceu a fé, a gravidade física retomou o seu papel e ele começou a submergir. Ao estender a mão para salvá-lo, o questionamento de Jesus foi cirúrgico. Ele disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, naquele momento histórico sobre o mar da Galileia, o problema de Pedro não foi a ausência total de fé, pois ele chegou a andar por sobre as águas. O seu problema foi permitir que a dúvida entrasse no meio do caminho. A dúvida é a bifurcação da mente. Ela divide o nosso foco e quebra a nossa convicção. Para vivermos a plenitude do que Deus tem para nós, nós precisamos romper com esse ciclo vicioso do medo e do raciocínio limitador.
Nós precisamos resgatar a essência de Hebreus 11, versículo 1, entendendo que a fé não é um sentimento vago, mas a substância real que dá apoio às nossas maiores esperanças e a prova irrefutável de realidades que os nossos olhos físicos ainda não conseguem contemplar. Que hoje possamos decidir calar a voz do medo, desarmar a nossa lógica humana diante do Deus do impossível e escolher deliberadamente não temer e apenas crer. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.